É quando a sua mãe dizia para você, Felipe, você está chegando muito atrasado na escola, você está perdendo as primeiras aulas. Isso tem acontecido desde o início do ano. E você falar para ela, não, mas eu vou resolver. Você tem que começar a chegar na hora. E é amanhã. Para o Flamengo, é esse próximo jogo, as coisas precisam acontecer. O trabalho precisa começar a andar melhor. Flamengo, pelo seguinte, o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, trocou o treinador para melhorar e piorou. É isso que decepciona mais. O Galo veio cheio de problemas da temporada 2022. O Flamengo veio com 2 títulos. De 3 que ele podia, valendo a pena, ele ganhou 2. E ele... Mas tiraram o treinador que ganhou. Então, exatamente. Mas ali a pergunta, Flamengo ou Galo? Eu tô falando assim, eu não tô julgando se a culpa é do Cudê ou do São Paulo. Talvez se a gente fizesse Cudê e São Paulo, mas é time. Aí foi movimento de diretoria. Vamos acompanhar aí agora 2 debates e também informações sobre contratação, escalação e muito mais aqui na ESPN. Depois tem as informações, vamos acompanhar o ESPN FC, tem também o Sport Center, vamos reagir a esses programas, porque amanhã tem Flamengo e Goiás, então assista esse vídeo até o final, não pula, senão vai perder a informação. Beleza? Tranquilão? Então vamos embora com Paulo Calçade, Dani Boaventura, Mauro Naves, temos aí o querido Pascoal também. Se inscreve no canal, vamos mudar esses números aqui, mais de 70% das pessoas assistem o canal, não estão inscritas. Vamos mudar isso, se inscreve, aciona o sino, deixa o like é importante também, muito importante, aliás, para o nosso crescimento aqui no canal. Belezinha? Tranquilão? Então, vamos embora pro debate e as informações, hein? Assiste até o final para não perder, vamos lá. O Flamengo está no Z4 e foi parar lá depois do empate do Corinthians contra o Fortaleza. Mari, o que representa... A gente costuma dizer, em qualquer situação, muito provavelmente a gente ia dizer, muita calma, nessa hora, é 4ª rodada, tem muita coisa, não é um bom início, não vamos fazer drama, mas o Flamengo tá vindo num noticiário tão intenso em 23 que dá a impressão que já foram 15 meses esse ano pro rubro-negro carioca. O que representa, com 4 rodadas, um Flamengo no Z4? É o recorte, é o recorte da temporada, né? Assim, não imaginaria menos por conta de todos os passos e decisões tomadas do fim do ano passado para esse, assim. É claro que no imaginário do torcedor, ainda mais com o time praticamente inteiro do campeão da Libertadores, campeão da última temporada, para esse mudou 2 peças ali praticamente, né? Então o imaginário do torcedor é que, independentemente de quem chegue para assumir o time, pelo menos, né? O Pedro traz pra gente na matéria dele vitória, 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 vencer, 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 né? O Flamengo não está conseguindo nem vencer e nem jogar, na verdade. Então, assim, eu acho que representa o momento desses meses, de tudo que aconteceu até aqui, mas tem uma ótima oportunidade. O Goiás é uma equipe fraca, né? Frágil, na verdade. Perde pro Palmeiras agora, teve ali um bom resultado contra o Corinthians, mas também pegou um time muito na base da oscilação. Para o Flamengo é uma ótima oportunidade, pelo menos de vencer, de ter o resultado. E isso talvez seja a grande diferença, a gente já vai falar depois do Corinthians, para o Corinthians. O Corinthians tem uma sequência muito difícil, o Flamengo também tem compromissos complicados, mas tem uma semana para tentar, pelo menos, respirar um pouquinho mais tranquilo, André. Felipe, uma coisa é olhar para a temporada do Flamengo, né, o ano de 2023, aí computar tudo o que não aconteceu como deveria ter acontecido, e você já fazer uma análise do ano e dizer, nossa, tem tanta coisa errada, não era para estar, né, acontecendo uma temporada no clube que tem esse potencial, da maneira como a gente está vendo. Só que o correto, e aí assim, em relação ao nosso papel aqui, é entender que tem um técnico que chegou praticamente na semana passada, está tentando trabalhar, está conhecendo o grupo de jogadores, está lidando com as dificuldades, aquelas que são do próprio trabalho dele, aquelas que ele herdou do trabalho anterior, de uma situação em um clube que vive eternamente recomeçando trabalhos, isso tem acontecido repetidas vezes nos últimos anos, e que em algum momento as coisas, e que provavelmente, em algum momento, as coisas vão começar a andar bem, porque se trata de uma comissão técnica competente e um grupo de jogadores que tem muita qualidade. Então, não é que há sempre a esperança do próximo jogo. Não é isso. É quando a sua mãe dizia para você, Felipe,
você está chegando muito atrasado na escola, você está perdendo as primeiras aulas. Isso tem acontecido desde o início do ano. E você falar para ela, não, mas eu vou resolver. Você tem que começar a chegar na hora. E é amanhã. Para o Flamengo, é esse próximo jogo, as coisas precisam acontecer. O trabalho precisa começar a andar melhor. O Flamengo precisa ser mais competitivo. Eu concordo com o São Paulo. Eu vou falar uma coisa impopular aqui. Eu não acho que o Flamengo esteja jogando mal. Honestamente, não acho. Mas o Flamengo não está conseguindo competitivamente ser superior aos adversários mais capazes, né? Teve 8 no Maringá, teve goleada na Copa Libertadores, etc. Então, em algum momento, as coisas vão precisar engatar e o Flamengo jogar e vencer, competir, trabalhar de uma maneira mais compatível com a qualidade do seu técnico e dos seus jogadores. Concordo. Chegava muito atrasado? Não, concordo com tudo, apenas uma correção. O filho que chegava atrasado é o do meio, Rodrigo. Um grande abraço. Eu que sou o caçula, sempre fui mais pontual, assim como a mais velha, a Fernanda. Além dessa correção, a gente corrigiu a nossa tabela e vamos para onde a gente está debatendo, que é ali embaixo, né, a zona da degola. O Flamengo é o 17º com 3 pontos. Hoje o Z4 tem o Flamengo, o Goiás, que é o adversário da semana, o Coritiba e o América Mineiro. O tamanho que virou este Flamengo e Goiás, né? Aquele jogo que lá em janeiro na tabela, quando saiu a tabela saiu depois, é uma licença poética, mas em janeiro, é um jogo com 3 pontos na conta. Sim. Tem que ser 3 pontos na conta para o Flamengo, mas virou um clima meio de drama, meio de decisão muito cedo, né? Virou, e é isso, é muito o que o André falou, porque o Sampaoli, ele chega já com essa urgência de conquistar os resultados, mas com os percalços do caminho, porque ele chega, daí ele consegue, por exemplo, encaixar o Gerson no time de uma maneira em que ele consiga desempenhar, e aí perde o Gerson. E aí agora ele perde o Gabriel, tem a volta do Pedro, então é um quebra-cabeça muito difícil, mas ele tem um material humano muito capaz na mão. Pro Goiás é vitória, não tem outro resultado. Vamos colocar a sequência do Flamengo. A gente já citou que quando nós formos falar do Corinthians, a gente vai mostrar uma tela que quase não tem brecha. A do Flamengo é difícil, mas tem uma ou outra brecha. Mas a gente tá vendo, André, que é uma sequência complicada. Goiás em casa, Bahia fora, Fluminense em Copa do Brasil fora, Corinthians em casa, Nublense fora pela Libertadores, Cruzeiro em casa, a volta da Copa do Brasil com um Flu em casa, mas estamos falando obviamente de um clássico, um Fla-Flu que vai ser disputado aí de volta no Maraca, Vasco fora pelo Brasileirão e o Racing pela Libertadores. É uma sequência também da pesada, né? É da pesada. O campeonato é da pesada. O campeonato é muito difícil para todo mundo, nos seus diferentes níveis, porque cada time joga um campeonato. Alguns poucos jogam pelo troféu. Vários, né? Hoje, se você não for rebaixado, você tem chance de ir por uma competição sul-americana. Mas, né, eu estou pensando nos diferentes objetivos conforme a capacidade de cada um e aquilo que é a perspectiva de cada time. Agora, você só tem um pouco mais de respiro no Campeonato Brasileiro quando você pode se dedicar apenas a essa competição. Não está longe de ser o caso do Flamengo, né? E de várias outras equipes. Então, você lida com diferentes momentos de adversários. No final dessa sequência pode ter um time cuja capacidade técnica é bastante inferior. Mas você pega esse time numa sequência de 4 vitórias. É isso. Aí você pega o time errado, o time certo, na hora errada. Fora de casa, você perde um jogo. É anormal? É um vexame? É uma vergonha? Não é. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, o calendário é muito difícil e o Flamengo sempre soube disso. Então, não é por outro motivo que clubes que são bem dirigidos do ponto de vista administrativo e, consequentemente, no departamento de futebol, têm sucesso no meio dessa loucura toda. Mas o Flamengo não tem sucesso? Ele não tem um sucesso sustentável. Quem tem sucesso sustentável no Brasil é o Palmeiras. Por quê? Porque trabalha da mesma maneira já há alguns anos. Ô Mari, eu acho que o André tocou num ponto importante. O Brasileirão é equilibrado e difícil há muitos anos, só que a gente bateu nessa tecla quando subiram Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro, que a tabela ia ser parruda rodada a rodada. São vários jogos. Eu acho que se a gente fizer essa discussão quase com todo o time, a gente vai falar, nossa, que sequência difícil, né? Porque é isso, não tem muito respiro esse Brasileiro 23. E a maneira melhor estruturada que esses times subiram, né? Sim. Total. Vasco, Cruzeiro e Bahia. E assim, tem trabalho dos dois lados. O time que é considerado não favorito na partida,
que enfrenta um Flamengo, também se prepara muito para esse jogo e também pode impor muitas dificuldades ao adversário. Então, assim, não é que vai ser fácil o Flamengo enfrentar o Bahia, só porque, no contexto geral, na opinião popular, o Bahia é, né, folha salarial, enfim, uma série de questões também num trabalho novo. Mas o Bahia tem a sua maneira de jogar também. E aí o Flamengo tem que se adaptar. Esse Flamengo hoje consegue se adaptar? Não, porque ele também está buscando um encaixe. Então, neste atual momento, entre o Flamengo e qualquer outro time que ele pegue, o Flamengo também está se adaptando. Vamos seguir aqui no Sport Center. Tem muito destaque nessa terça-feira. O assunto que o Oswaldo Pascoal está esperando desde o começo desse programa. Meu Deus. Coloca, por favor, a tela aí. Cara de animação dele, não. Coloca o que o Oswaldo Pascoal quer dizer sobre a comparação de dificuldades. Vou logo falando, eu concordo com o Pascoal. Eu duvido, mas tá bom. Olha aí, ó, essa eu tô conseguindo até ler. O Atlético Mineiro, 16º no Campeonato Brasileiro, 4 pontos em 4 jogos, né? O Flamengo tem 3 pontos em 4 jogos, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesse momento. Momentaneamente. Momentaneamente, Pascoal? Vai sair? Claro. Acalma os 40 milhões aí, Pascoal. Claro. Vai sair? O Flamengo vai sair. Então tá bom. Claro, terceiro do grupo da Libertadores vão sair dessa posição. É o Galo, com o Atlético Paranaense na liderança. Segundo do grupo da Libertadores é o Flamengo, com o Racing na liderança do grupo. A sequência enfrenta o Corinthians na Copa do Brasil, o time do Cudê, o time de Sampaoli. Tem só um Fla-Flu. O Cezinha tá feliz da vida com esse Fla-Flu na Copa do Brasil. E aí tem os títulos disputados, né? Eu acho que o Pascoal estava falando muito sobre essa diferença. O Galo é campeão mineiro, só disputou o estadual. E o Flamengo é vice-campeão carioca, vice na Supercopa, perdeu para o Palmeiras, vice da Comebol Recopa para o Del Valle e ficou em terceiro lugar. Vice da Taça Guanabara também. Né? Não piora, mano. Quando ganha, são 4. Não, porque quando ganha vale. O Diniz valeu muito vice a Taça no Guanabara. Grupo da Libertadores. São 4 vices do Flamengo. Sim. A torcida do Vasco adora. É verdade, existe uma rixa. A torcida do Vasco adora. A torcida do Vasco diz que agora apareceu o verdadeiro vice. Ouviu a vida toda isso. Entendeu? Agora o verdadeiro vice, a torcida do Vasco adora isso. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do que eu vou falar agora. A comparação entre os dois, o pior dos dois, sim, é o Flamengo. É o Flamengo. Você não pode elencar o Flamengo como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, para ganhar a Libertadores, e o Flamengo ser essa decepção que é. Fruto do mau trabalho executado pela direção do clube. Como é que você troca um técnico 2 vezes campeão por um técnico vice-campeão, sabendo que esse técnico tinha problema com o elenco? Aí ele traz o técnico, manda o técnico embora e contrata outro treinador que só mudou o idioma. A lambança continua mesmo. Só mudou o idioma. Um falava português, castiço de Portugal, e o outro fala espanhol. Só mudou isso. Mudou nada. O time do Flamengo continua jogando a mesma. Jogou bem contra o Internacional. Hein? Perdeu o jogo, mas jogou bem contra o Internacional. Agora, os outros... Puxa vida, eu não tenho nenhuma dúvida. Se o Zinho quiser discutir, até se colocar contra, pode colocar. Eu não tenho dúvida, é o Flamengo a maior decepção até aqui. Em 5 meses do futebol brasileiro, a decepção é o Flamengo. Porque o Cudê, posso falar do Cudê um pouquinho? Pode. O Cudê já era para ter sido mandado embora, só não foi mandado embora porque o presidente disse que não tinha dinheiro para mandar. Ozinho, eu quero saber se você concorda, eu só vou fazer uma ponderação aqui. Existe uma troca de treinador, né? O Sampaoli tem muito menos tempo, se a gente for avaliar o trabalho de treinador, eu acho que o contexto muda um pouco, ainda que o começo do Sampaoli não seja agradável. E você acha que o Cudê, se ele tivesse tido todas essas competições, ele teria ido melhor do que foi o Flamengo? Então, Dani, assim, a análise do Pascoal foi mais do movimento da diretoria, né? Sim. E aí eu concordo, a diretoria do Flamengo, para mim, é a grande responsável, porque não manteve o Dorival Júnior. Isso eu tenho debatido e falado em todos os programas, né? E a vinda, principalmente do Vitor Pereira, com as derrotas nas competições que o Flamengo estava lá pelos seus méritos. O Flamengo foi vice, mas
Se outro não foi, é porque não conseguiu chegar. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, por isso ele estava na Supercopa. O Flamengo ganhou a Libertadores, por isso ele estava na Recopa. E o Flamengo chegou na final do Campeonato Carioca contra um time muito forte, que é o do Fluminense. Então, isso eu não acho que é um fracasso. O Flamengo chegou, foi disputar. No Mundial, fez uma participação, principalmente no primeiro jogo, ruim. Né? Que aí ele não chega na final. As outras competições, cara, jogou contra o Palmeiras. É jogo grande, é difícil. Perdeu o Independente Del Valle nos pênaltis, né? Buscou o resultado aqui. Então acontece, mas muito pelo movimento da diretoria, que as escolhas que foram feitas prejudicou o trabalho do time para o início do ano todo. Isso não... Assim, os jogadores têm responsabilidade? Tem. Não estão rendendo seu melhor futebol? Não estão. Muito pelas escolhas que o treinador, principalmente o Vitor Pereira, o Sampaoli. Fugiu o nome dele. O Sampaoli, ele chegou agora. Ele tá até... Deu umas inventadinhas ali de 3 zagueiros de novo, mas eu vejo que ele tá buscando, tá tentando acertar. Muitos jogadores estão tendo problema de contusão, aí sai um, volta o outro. Ainda vejo jogadores fora, né? Assim, agora já tá fora de novo. O Gabigol por cartão, Thiago Maia também sai, Gerson ainda continua fora. Ele tá tendo problemas também. Mas não foi um início bom dele, as escolhas dele, Sampaoli. Então, eu acho que, para mim, o Atlético Mineiro é o mesmo treinador do início de pré-temporada, de início de ano. E o elenco, o Arana já estava fora. Então não perdeu jogadores. E chegaram novas peças que não encaixaram. Então o trabalho do Kudê, que é o mesmo treinador e que teve todas as oportunidades para treinar, fazer uma pré-temporada para organizar o time, não conseguiu. E o rendimento do time, um Atlético Mineiro que eu apontei no início como favorito com Palmeiras e Flamengo na Libertadores, me decepcionou. Porque não tem os problemas que o Flamengo teve. Desse movimento da diretoria. Agora, na verdade, os dois são uma decepção no início. Porque são dois times que eu, junto com o Palmeiras, coloco como os favoritos para ganhar tudo. E me decepciona o início dos dois. Mas acho que o Flamengo passa pelo movimento da diretoria. O Atlético pelo mau rendimento e o trabalho que não é bom do Kudê. Nesse aspecto, claro, né? Um tá lá com 4 pontos, outro com 3, o Flamengo na zona de rebaixamento. Evidente que a gente imaginava que estariam de 10 para cima, brigando lá entre 5 primeiros. Já começasse o campeonato provando que estão ali entre aqueles 3 favoritos que o Zinho disse. Mas eu tô na linha do Zinho. Eu acho que o Atlético decepciona mais por ter um trabalho de mais longo tempo com o Kudê. Teve tempo, né? E foi amassado agora pelo Botafogo. Aí você vai dizer, o Flamengo também perdeu para o Botafogo. Mas não de forma tão avassaladora e vexatória como foi o jogo do Atlético, né? Resumindo, a gente está vendo quem perde menos feio a partir daqui para Flamengo e Galo. Você tem que olhar os adversários. Você tem que olhar os adversários. O Flamengo começou ganhando. Nós estamos falando aí, quem decepciona mais o brasileiro. O Pascoal já abriu o leque para a temporada toda. O Flamengo é o mais decepcionante do ano. Então, no brasileiro, o Flamengo começou ganhando. O Atlético começou perdendo. Foi pro Vasco, tá muito bem o Vasco, mas em casa não era para começar perdendo, tá? E aí pega um, pega outro, Atlético Paranaense, etc e tal. Acho que no brasileiro, pelo tempo do Kudê, e que o Calçade vai ter 42 segundos para falar, 22. Eu tô com o Atlético. Flamengo. Pelo seguinte, o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, trocou o treinador para melhorar e piorou. É isso que decepciona mais. O Galo veio cheio de problemas da temporada 2022. O Flamengo veio com 2 títulos. De 3 que ele podia, valendo a pena, ele ganhou 2. Mas tiraram o treinador que ganhou. Então, exatamente. Mas ali a pergunta, Flamengo ou Galo? Eu tô falando assim, eu não estou julgando se a culpa é do Kudê ou do São Paulo. Se a gente fizesse Kudê e São Paulo, mas é time. Aí foi movimento de diretoria. Porque, assim, aí foi movimento de diretoria, não é o time. Então, mas é decepcionante. Mas aí, Vamos ver um pouquinho do treino aí, rapaziada. Tá aí o Sampaoli 2, como sempre, dando instrução pra essa rapaziada que tá devendo. Tá devendo pro torcedor. Flamengo na zona, complicado, tá aí fazendo trabalho de força o Gabriel, que não vai jogar mais uma vez, né, seu Gabriel? Como sempre, tomando aquele cartãozinho amarelo maroto.
É o sistema de irrigação do Hidrobu, De Arrascaeta próximo aí do 100%. Figura carimbada, na minha opinião, no confronto contra o Goiás. Sampaoli mais uma vez mudando essa escalação, né? Como sempre, mudando demais a escalação. Já vai ter informações sobre contratações, tá, pessoal? Então fica ligado aí, tá? Sobre a contratação que o Flamengo fez, sobre a situação do Marcos Braz. Então, vamos ver o treino, tá aí o Arrasca chutando de perna esquerda, chuta de perna direita também. Tudo certinho ali no adutor do nosso querido Georgian De Arrascaeta. Tá aí, ó, treinando bola parada, né? Praticamente a bola parada ali do Flamengo. Rapaziada, e o Flamengo tirou um funcionário do Atlético Mineiro, que foi o Rogério Maia, preparador de goleiros, bicampeão olímpico pela seleção brasileira, ele é tetracampeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Tá aqui o Rogério Maia, ele é preparador de goleiros, né? Foi contratado a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Temos outras informações aqui também, ó. Apoiadores do presidente Rodolfo Landim fazem reunião nesta terça-feira para formalizar pedido por demissão de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Teria uma reunião às 7 da noite, não sei se tá rolando, se já terminou, mas já adianto, não vai rolar, tá? O Marcos Braz não vai ser mandado embora do Flamengo, Landim de forma, hipótese nenhuma, vai demitir Marcos Braz. Acho bem difícil que isso realmente aconteça. E temos aí, ó, um provável time para encarar a equipe do Goiás amanhã. Temos aí, ó, Santos. Gente, só tem que ficar atento aqui, porque aqui tá aparecendo o Santos, ó, e pode ser o Matheus Cunha. E ao que tudo indica, o Sampaoli deve barrar o Santos. O Santos tá bem. Ele tá bem, mas ele deve ser barrado pra entrada do Matheus Cunha. Deve. Vamos ver aí também. O Wesley, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, De Arrascaeta, Matheus França, Cebolinha e Pedro. Tá provável a escalação do Flamengo para encarar a equipe do Goiás amanhã, né? Ainda vai ter um treino tático na manhã dessa segunda-feira, né? E aí o Sampaoli vai definir de vez quem vai encarar a equipe do Goiás. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações.